Olá! Mais uma semana se inicia e a alegria não pode ficar distante de nenhum de nós, não é assim? Conteúdo novo, né? Dentro ainda daquela temática que nós estávamos falando, a gente vai continuar aí seguindo, né? Porque vocês são fortes e corajosos nos estudos e não desistem. Então vejam só, esta semana nós vamos trabalhar como o tema, né, proposto, o Dia da Bandeira do Brasil. Então, o Dia da Bandeira é comemorado anualmente no dia 19 de novembro. É uma homenagem à bandeira brasileira, que foi criada logo após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Assim, o Dia da Bandeira passou a ser comemorado somente após a proclamação da República. Com a nova bandeira brasileira, foi apresentada no dia 19 de novembro de 1889. E essa data foi escolhida como Dia da Bandeira. Vamos respeitar a nossa bandeira, o nosso país. É independente de qualquer situação, somos brasileiros, não é assim? Vamos falar também, dentro do conceito da geografia, os fatores climáticos, dando continuidade ao que a gente viu a semana passada. Lembram que a gente falou sobre o tempo e o clima, né? E aí falamos sobre os elementos do tempo e o clima. Hoje nós vamos falar sobre fatores climáticos. Então, eles são subdivididos, né? Os fatores climáticos em latitude, em altitude, em massas de ar, continentalidade e maritimidade, correntes marítimas. Vamos ver cada um deles? Vocês vão vendo as imagens também, vou postando algumas imagens desses elementos para vocês ficarem aí bem inteirados no assunto. Bacana? Então, ótimo, que bom. Primeiro, dentro ainda do conceito de fatores climáticos, é um conjunto de fatores que vai definir um tipo de clima de determinado lugar. Ressalta-se que esses fatores não podem ser estudados isoladamente para a definição de um clima, mas sim de forma integrada, juntinhos, aí, ó, bem próximos um do outro. Vamos para o primeiro? Então, o primeiro é a latitude. A latitude interfere na incidência de raios solares recebidos por determinada região. Latitudes próximas ao Equador recebem maiores quantidades de raios solares, incidindo sobre uma área maior da superfície terrestre. Consequentemente, as temperaturas médias destes lugares próximos ao Equador são maiores. E quanto mais afastada do Equador for o lugar, menores são as temperaturas. Quem está nos polos, né? Quem está nos trópicos, as temperaturas são menores, né? Quem está lá perto do Polo Sul, do Polo Norte ou no Polo Sul, né? As temperaturas são menores. Quem está perto do Equador, que é onde os raios batem com mais força, as temperaturas tendem a ser maiores, entendido? Ótimo! Então, a latitude é o fator responsável pela diferenciação das zonas climáticas, tropical, temperada e polar. Bacana? Vamos lá. Altitude, né? De altura. Quanto maior a altitude, vejam só isso, mais rarefeito se torna o ar. Rarefeito. Consequentemente, a temperatura tende a ser menor, pois nessas condições, as moléculas de ar em baixa concentração não conseguem reter calor e umidade. Então, quanto maior a altitude, menor também a temperatura. Vejam só, a cada 200 metros de altitude, a temperatura ela cai 1 grau. Então, vamos a 2, 5 mil metros, 8 mil metros. Eita, congelado o tempo todo. Massas de ar. São grandes porções de ar da atmosfera que se estendem por milhares de quilômetros. Formam-se numa superfície homogênea pela pressão atmosférica. Homogênea quer dizer igual. Suas características, quente, fria, úmida e seca, dependerão das condições do ambiente que se formaram
e por onde farão sua trajetória. Existem 6 tipos de massas de ar. A oceânica, que se forma no oceano, úmida, continental seca, que se forma no continente, né? Tropical e equatorial, tropical nos lugares tropicais, equatorial nos lugares próximos ao Equador, que são as quentes, temperada e polar nos lugares gelados, frios. Não raro, muitas dessas massas se encontram durante seu deslocamento, havendo uma troca de calor e umidade entre elas. Continentalidade e maritimidade corresponde a maior ou menor proximidade de grandes massas de ar. Além de exercerem variação na umidade, interfere também na temperatura da região. Por exemplo, em lugares que sofrem influência da continentalidade, localizados no interior do continente, distante dos oceanos, há uma variação maior da temperatura ao longo do dia, com altas taxas de amplitudes térmicas. E por último, as correntes marítimas. São porções de águas extensas que fazem um movimento de deslocamento nos oceanos. São movimentadas pelas ações dos ventos e pelo movimento de rotação da Terra. As correntes marítimas têm o poder de interferir na temperatura atmosférica e no movimento das massas de ar. Exemplo, vem uma corrente marítima lá de cima do Polo Norte, né? É fria, gelada. Aí ela vem, passa pelo Equador, que é quente. Então há aquele choque. Ela interfere também na temperatura, no clima, faz com que suba mais vapor, e aí forme nuvens, ventos e tudo mais. Ok? Então, vamos para o nosso exercício. Exercício. Primeira questão. Elementos que são fatores climáticos. Árvores e água, frutas e vegetação, latitude e altitude, praia e corais. As temperaturas nos lugares altos são mais altas, são regulares, mais baixas ou sempre altas. O que é uma corrente marinha? O lugar onde as temperaturas da Terra são mais quentes, linha do Equador ou nos polos. Em qual ano começou a comemoração do Dia da Bandeira Brasileira? Então, é só pesquisar, vocês vão descobrir. E tem também no vídeo, bacana? Então, tudo de bom para vocês. Até mais. Cício.